Vamos lá? Vamos falar sobre as tomadas. Então, relacionado às tomadas, a gente vai atender também às especificações da NBR 5410. E para definir a potência dessas tomadas, a gente precisa definir primeiro o número desses pontos de tomada, que deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando no mínimo os seguintes critérios. No caso de banheiro, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, mas ele tem que ser no mínimo 60 centímetros de distância do box, tá? No caso de cozinhas, cozinhas, área de serviços, cozinha, área de serviço, lavanderias, porque tem alguns apartamentos que é tudo junto, né? Cozinha, área de serviço, tudo conjugado. Então, tem que ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima dessa bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas, que pode ser no mesmo ponto ou pontos distintos. Então, quando você pensa em locais que você tem muita utilização de equipamentos, você vai colocar uma tomada a cada 3,5 metros ou fração, ok? Já em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. E no caso da varanda, você pode colocar a tomada no cômodo que dá acesso a essa varanda, só que não pode ser distante mais do que 80 centímetros ali da entrada para a varanda, tá? Em salas e dormitórios, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Mas lembrando que no caso das salas, às vezes numa única parede você vai ligar muitos equipamentos. Então isso precisa ser levado em consideração na hora da elaboração do projeto também, tá, gente? Em caso de demais cômodos, dependências de habitação, a gente tem que atender esses critérios aqui, ó. Se o cômodo ou dependência tiver uma metragem inferior a 2,25 metros quadrados, pode ser posicionado a tomada externamente a esse cômodo. Lembrando que tem que ser sempre no máximo 80 centímetros de distância da porta que dá acesso a esse cômodo. Então, vamos supor, você tem ali uma lavanderia, aí você tem um cômodozinho pequenininho ali, no máximo 2 metros quadrados ali, vamos supor, que é para você guardar os materiais de limpeza. Então, você pode colocar a tomada do lado de fora, não tem problema, ok? Se esse local variar de 2,5 metros quadrados até 6 metros quadrados, aí você vai colocar uma tomada ali dentro. E se for maior que 6 metros quadrados, vai atender aqueles critérios que a gente viu antes. Uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Beleza? Com relação à potência dessas tomadas. Então, vamos lá. O que a norma estabelece para isso? Em banheiros, cozinhas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Quando a gente fala locais análogos, é tipo assim, eu tenho uma área de churrasqueira, eu tenho uma área de lazer, eu tenho uma que está em voga, né? Uma área gourmet. Então, para esses locais, banheiro, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, esses locais análogos, a gente tem que adotar no mínimo 600 voltampere por ponto de tomada, até 3 tomadas. Agora, se eu tiver até 6 tomadas, vai ser 3 de 600 voltampere e as outras de 100 voltampere, tá? Agora, se eu tiver 7 tomadas ou mais, aí a gente vai adotar 2 de 600 voltampere e a restante de 100 voltampere. Vamos entender melhor. Vamos colocar a área de serviço, tem 3 tomadas. Não, duas tomadas. São 2 de 600. Tem 3 tomadas, 3 de 600. 4 tomadas, 3 de 600 e uma de 100. Cozinha eu tenho 6 tomadas. 3 de 600 e 3 de 100. Na cozinha tem 8 tomadas. 2 de 600 e 6 de 100 voltampere. Beleza? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 voltampere por ponto de tomada. Então, essa é a regrinha relacionada à potência dessas tomadas. E a gente ainda tem as tomadas de uso específico, que são aquelas tomadas
que são alimentadas com uma corrente superior a 10 amperes. Então, por exemplo, chuveiro, uma torneira elétrica. Então, a carga desses pontos de tomada deve ser a própria carga do equipamento que vai ser utilizado nesse local. E elas são destinadas à ligação de equipamentos fixos e também estacionários. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Se a gente pegar esse mesmo apartamento, se eu pegar aqui 6x4, tá, na sala, a gente vai calcular o perímetro. O perímetro, no caso 6x4, vai dar 20 metros. 6x4, 6x4, 20, né? Então, a gente vai pegar se é sala, a cada 5 metros, ou fração, uma tomada. 20 dividido por 5, eu tenho um total de 4 tomadas de uso geral. E de acordo com a potência, eu tenho a potência de 100 VA cada uma, ok? Até aí tudo bem? Agora, se eu pegar ali a área da cozinha, lembrando lá da parte de projeção, se eu projetar essa parede aqui, se eu projetar essa parede aqui, eu vou ter o quê? Que é como se tivesse toda essa lateral aqui. Se eu projetar esse vão da entrada aqui, eu vou ter um retângulo, não vou? Agora, se você não lembrar disso, não tem problema não. A gente soma partezinha por partezinha. Então, fica da seguinte forma. Ó, se eu somar cada uma das partes, vai ficar 2,65 mais 2,35 mais 1,8 mais 0,4 mais 0,15 da parede mais 0,7 mais 1,95. Dá um total de 10 metros. Como é cozinha, a gente vai ter que a cada 3,5 metros fração, a gente tem uma tomada. Então, a gente obedece o seguinte critério. 10 dividido por 3,5 vai dar 2,86. Arredondando para cima, a gente tem um total de 3 tomadas. Não tem jeito de eu ter 2 tomadas e um pedaço, né? Então, 3 tomadas. De acordo com a potência das tomadas, eu vou ter 3 tomadas de 600 VA. Ok? Daí tudo bem, né? Então, beleza. Então, essa é a forma da gente poder calcular qual que é o número de tomadas e a potência dessas tomadas. Se eu tiver a potência de iluminação, a potência dessas tomadas de uso geral, que é o que a gente calcula aqui pelo perímetro, e também a potência das tomadas de uso específico, eu tenho a carga instalada, certo? Então, vamos entender isso melhor. Eu preciso, para poder calcular essa carga instalada, de uma coisa chamada fator de potência. Fator de potência por quê? Quando eu pego a carga instalada, ela é a potência ativa. E potência ativa é em watts, que vai ser a potência aparente, dada em volt-ampere, multiplicado pelo fator de potência. Então, acredito que vocês já viram isso lá na introdução à eletrotécnica. Se não, depois vocês me falam que a gente frisa isso aqui um pouquinho melhor depois, tá? Então, de acordo com a CEMIG, o fator de potência de iluminação é 1 e o fator de potência para as tomadas é 0,8. Então, eu vou ter que pegar a potência que eu calculei de iluminação, né? Pela área, que foi em volt-ampere, e vou achar, vamos supor, 100 volt-ampere. Multiplico pelo fator de potência, que é 1, vou ter a potência ativa, que vai dar 100 watts. Agora, se eu tiver a tomada, calculado lá 600 volt-ampere, multiplico por 0,8, e vou ter a potência ativa, que é 480 watts. Beleza? Então, vamos entender isso melhor. Resumindo, para a iluminação, incômodos ou dependências de área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere. Já em incômodos ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e acrescido 60 volt-ampere a cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. E o fator de potência de iluminação é 1, de acordo com a CEMIG. Já para as tomadas, ambientes com área igual ou menor que 6 metros quadrados, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada, que pode ser dentro do local ou
na parte interna, né? Cômodos como salas, dormitórios ou mais de 6 metros quadrados, é preciso prever um ponto de tomada a cada 5 metros, né? Ou fração. Enquanto que na cozinha ou lavanderias, que também tenham mais de 6 metros quadrados, deve ser específico uma tomada a cada 3,5 metros ou fração. No balcão da pia, deve ser colocado 2 tomadas de uso geral. Nos banheiros, é recomendado uma tomada próxima ao lavatório, mas que tenha uma distância mínima de 60 centímetros do box. Em corredores, garagens, terraços e halls de entrada, deve haver pelo menos um ponto de tomada. E o fator de potência das tomadas, 0,8. Beleza? Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Vamos pegar aqui uma carga instalada, né? Achar essa carga instalada. Então, a carga instalada é a potência de iluminação, mais a potência das tomadas de uso geral, mais a potência das tomadas de uso específico. Então, supondo que eu tenho uma potência de iluminação de 1.280 volt-ampere. A tomada de uso geral, 7.625 volt-ampere. E no atue, um chuveiro de 4.500 watts. Tá? Então, eu preciso passar essas potências aparentes da iluminação das tomadas de uso geral para a potência ativa. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1.280 volt-ampere vezes 1, que é o fator de potência de iluminação, 1.280 watts para a potência de iluminação ativa. Para a TUC, né, a potência ativa, vou pegar a potência aparente e multiplicar pelo 0,8, 6.100 watts. E o chuveiro, 4.500 watts. Já está a potência ativa, tá? Então, vou calcular aqui a carga instalada. Tudo ativo. Potência de iluminação ativa, tomada de geral ativa e potência das TUs ativa. Então, 1.280 mais 6.100 mais 4.500 me dá um total de 11.880 watts, que é a mesma coisa que eu falar, que é 11,88 kW.